Salve, salve nação, saudações rubro-negras, Expresso Rubro-Negro na área com notícias do nosso Flamengo para você. Pessoal, antes de tudo, para aqueles flamenguistas raiz que amam o Flamengo e gostam de consumir conteúdos do Flamengo, peço humildemente, deixem o seu like, acionem o sino das notificações, também deixem o seu comentário nesse vídeo. Seu comentário ele é extremamente importante para que a gente consiga continuar com o crescimento deste canal. Tem crescido bastante, as visualizações têm aumentado, tudo isso graças a vocês. Todos os dias estão aqui comentando, interagindo e participando, beleza? Então vamos falar de Flamengo, galera? Porque as derrotas para adversários menores têm mostrado uma vulnerabilidade do Flamengo em relação a falhas de foco e também de mentalidade. Bom, a gente teve derrotas para adversários inesperados, que atrapalharam muito o nosso planejamento para o que é o campeonato hoje e como ele está embolado. Tivemos a derrota para o Santos, ninguém esperava. Derrota para o Fortaleza, o empate com o Grêmio, onde o Flamengo amassou de forma acachapante o time do Grêmio, mas sofreu um gol de empate no final, que prejudicou todo o andamento daquela partida. É bem verdade que o Filipe Luiz ele tem momentos não tão bons, mas ele tem sim momentos positivos e muito bons. Nos preocupa algumas posturas, ainda mais chegando numa reta final de campeonato, onde, mais do que nunca, é importante que o Flamengo tenha uma atitude vencedora, uma atitude de entrar em campo não com soberba, não com salto alto, mas impondo seu poderio, impondo o que é o Flamengo. Muitas das vezes as pessoas trocam esse ímpeto, essa força de vontade, pela empáfia. E é aí que acontecem os erros. Como bem sabemos, no sábado o Flamengo sofreu uma derrota do Fortaleza por 1-0. Filipe Luiz admitiu que a derrota foi dolorosa, mas que teria que virar a página rápido. Eu concordo em partes. Tem sim de virar a página no que diz respeito a ter sido derrotado. Mas não de esquecer o que foi essa derrota. Isso tem que doer no coração dos jogadores. Eles têm que sentir isso como uma dor física, sentir esse aperto no coração, entender o que representou essa derrota em um momento tão crucial e importante. E aí a gente pode aqui conjecturar várias coisas, dizer que é falta de foco, dizer que é subestimativa, desgaste físico, mental e etc. E a gente vai falar sobre várias teorias aqui. Só para vocês terem ideia, o Flamengo já perdeu 10 pontos enfrentando esses considerados adversários mais fracos. Isso representa um número muito grande e é prejudicial. E a gente vai falar mais sobre isso um pouco adiante. Primeiramente, eu queria abordar um pouco sobre o acidente sofrido pelos torcedores do Flamengo, né, no ônibus que estava a caminho da Argentina. O ônibus capotou na Presidente, tombou, né, na verdade, na Presidente Dutra. E aí a gente teve 46 pessoas feridas, 4 em estado grave, um deles é o motorista que foi arremessado para fora do ônibus. A gente não tem muitos detalhes, foram ditas muitas coisas, porque a gente sabe que quando acontece isso, cada pessoa tem sua versão, mas disseram que tinha óleo na pista, disseram que a roda do ônibus saiu, várias outras coisas foram ditas. E aí haverá uma perícia, que ela será realizada no prazo de 5 dias, onde será apurado de fato o que aconteceu para esse acidente que ocorreu. Espero que todo mundo fique bem, que a gente não tenha nenhuma vítima fatal, e que aqueles que conseguirem estejam no estádio torcendo. E isso deveria servir, não sei se vai, tá? Mas deveria servir como combustível para os jogadores do Flamengo. Pela entrega, pela doação que a torcida tem para fazer de qualquer estádio no mundo um espetáculo rubro-negro, acompanhando os jogadores onde quer que eles vão. Eu espero que os jogadores tenham essa visão, que vejam que as pessoas fazem de tudo para estar junto com o Flamengo. Mas nem sempre a gente tem a retribuição do Flamengo de uma maneira que a gente espera.
Vale ressaltar que essa partida de amanhã é muito importante. Acho que é a partida mais importante do ano. E a gente se pergunta se os jogadores do Flamengo eles têm na cabeça deles o que vai representar essa partida de amanhã. O que vai ser esse jogo de amanhã? Porque a torcida do Racing sabe. O time do Racing sabe. O treinador do Racing, mais do que todos sabem. Ele está convocando todos os torcedores do Racing para apoiar de maneira incondicional. Então, o Flamengo também precisa se mobilizar. Não só a nossa torcida. Nosso treinador, nossa comissão técnica, nossos jogadores precisam entrar em campo muito concentrados. Que tomar um gol no primeiro tempo seria o mesmo que passar o recibo para o Racing se classificar para a final. O Racing, que é a última vez que se classificou para a final, foi em 1964. Desde então, nunca mais disputou uma final e essa é a grande chance deles, depois de quase 28 anos, de voltar a uma final de Libertadores. Então a gente precisa que os jogadores eles estejam focados para essa partida. O próprio treinador falou o seguinte: nós vamos destruí-los, vamos mandá-los embora e vamos matá-los. Palavras muito fortes. E aí o Flamengo treina hoje à tarde, às 3h30 da tarde. Último treino, basicamente, antes dessa partida, muito importante. Tivemos festa em Avejaneira ontem, os torcedores estavam na frente do estádio já, fazendo festa. Então a gente vê que vai ser um cenário muito emocional. O Racing já prometeu uma festa que vai tomar várias multas da Conmebol e o time já abraçou a causa e disse que não se preocupa com isso. Então, é necessário que o Flamengo, sim, passe a borracha na derrota de sábado, mas não esqueça o que ela representou. E que esse jogo de hoje é um jogo totalmente diferente, de amanhã, perdão. É um jogo totalmente diferente. Cabe ao Flamengo, o resto do Flamengo, focar, fazer uma boa partida, uma partida concentrada. A gente vai ter a volta do Léo Ortiz, que esteve se recuperando para essa partida. E aí a gente espera que o Flamengo faça, sim, um bom jogo, tá? E saia classificado lá de Avejaneiro. Estou um pouco preocupado com essa partida, mas eu sei que se o Flamengo fizer o seu papel, fizer com qualidade, tirar as ações do adversário, evitar que o adversário faça o que quer dentro de campo, e a gente mostrar também nosso potencial, a gente pode vencer. É bem verdade que a equipe do Racing vai precisar sair para jogo, eles vão precisar mostrar repertório, correr atrás, e isso vai deixar espaços, o Flamengo vai poder aproveitar esses espaços. E aí eu peço ao Felipe, é uma partida diferente. Não tente usar somente o seu estilo de jogo preferido se não der certo. Se não der certo. Isso. Saiba explorar diferentes tipos de jogos. Inclusive, não é vergonha nenhuma o Flamengo jogar mais recuado no início. Porque dificilmente o Flamengo vai conseguir jogar da maneira que geralmente joga. Mais espetado, mais para cima. Pelo menos não no início do jogo. É imaginado que isso aconteça ao longo ali da metade do primeiro tempo, o Flamengo já consiga sair mais, porque o time do Racing vai cansar bastante. Vai segurar a pressão, jogar com bastante inteligência e ir para cima nesse jogo, que é fundamental. E aí eu queria abordar um pouco sobre a situação que aconteceu entre a torcedora de Fortaleza e também o torcedor que estava ali descaracterizado no estádio. Eu acho que a torcida no Nordeste ela perde uma oportunidade muito grande de abraçar seus próprios conterrâneos, fazer com que essas pessoas simpatizem com seus times. E por que não, quando não for contra o seu time do coração, apoiem os times do Nordeste. A cultura de ódio que é pregada, ela deveria ser exposta de outra forma. Chamar essas pessoas para os estádios, não hostilizá-las,
E aí a gente sabe que um jogo de futebol ele tem um apelo emocional muito grande, a gente acaba simpatizando com aquele time. Eu vou falar de mim, por exemplo. Eu sou flamenguista desde que eu me entendo por gente, desde que eu nasci. Mas eu moro na cidade do Gama, aqui em Brasília. Vou a jogos do Gama, simpatizo com a equipe do Gama. Estive na final do Campeonato Candango, né, Gama e Capital. Torci para o Gama ser campeão. Mas isso não quer dizer que eu seja mais ou menos flamenguista. Isso quer dizer que eu sou flamenguista. Quando o Flamengo jogar, se o Flamengo jogar contra o Gama, eu sou Flamengo demais. Se o Flamengo jogar contra qualquer equipe do mundo, eu sou Flamengo demais. Simpatizo com a equipe do Barcelona, torço na Champions, torço no Espanhol. Isso não quer dizer que seja mais ou menos torcedor. É um pensamento muito pequeno, muito atrasado e que só atrapalha. Eu, por exemplo, falo por mim, se eu fosse nordestino, fosse ao estádio, claro, se eu fosse na torcida mista, eu não ia desrespeitar o time do Fortaleza e ia vestido com a camisa do Flamengo. De forma alguma. Ia com a camisa descaracterizada, não ia ficar comemorando demais caso o Flamengo fizesse um gol, também não ia comemorar o gol do Fortaleza. Acho que isso é uma demonstração de respeito. E ontem a gente apurou que a torcida do Flamengo representou 70% da receita do estádio, pelos altos valores que foram cobrados de ingresso. Então o pessoal deveria ser mais grato. Eles tiveram uma arrecadação muito boa, saíram com a vitória. E é pregado uma cultura de ódio muito ruim para o futebol e para o espetáculo. Só por conta de não aceitar que na sua região terão pessoas que torcerão para outro time. Sul, Sudeste, que seja. Acho que essas pessoas elas têm que ser mais companheiras umas com as outras. Não importa se eu torço para o Flamengo ou não. Quando o Fortaleza jogar com outro time, que seja o Ceará, seja um clássico, que eu me sinta à vontade de ir para o estádio, acompanhar uma partida de futebol. Quem gosta de futebol, acompanha futebol, vive futebol. Então, por menos ódio, por menos cultura de divisão, de exclusão, não importa o meu time, o que importa é que a gente se respeite como pessoa e se respeite como cidadão. Então, o canal Expresso Rubro Negro desaprova totalmente essas condutas de cultura de ódio que foram feitas pela torcida do Fortaleza, não só a torcida do Fortaleza, mas a gente vê no Nordeste essa cultura ser muito difundida. Isso só atrapalha. Essa pessoa vai criar uma raiva, vai criar uma antipatia com os times do Nordeste. Dificilmente, em alguma ocasião, vai querer torcer ou vai querer ir até o estádio acompanhar qualquer partida desses clubes. Fica aí a minha dica. Sei que eu sou um canal pequeno, estou falando dos meus seguidores, mas é justamente isso que a gente não pode aceitar no futebol. Cultura de ódio muito idiota, muito imbecil, que não tem espaço no nosso esporte preferido. A gente ama futebol e quer ver bom futebol, não ódio entre as torcidas. No mais que temos para hoje é isso, pessoal. Gostaria de pedir a você que acompanha o nosso canal, que já é um dos nossos fiéis seguidores, deixe sua curtida, seu like, comente nesse vídeo o que você achou dessas informações que a gente falou aqui. Também ative o sino das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Mais tarde a gente retorna com mais informações sobre o Flamengo e do Flamengo. E aí teremos um pouco mais de notícias para a gente discutir a respeito do nosso Mengão, beleza? Muito obrigado por tudo, a todos vocês que acompanham o nosso canal e fazem desse canal em crescimento. E eu peço que nunca se esqueçam, nunca, aqui é Mengão. Tamo junto, rapaziada. Um grande abraço para vocês. Falou. É nóis. Valeu.